nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Final de tarde, começo de noite, nós estamos aqui na TV RCA, iniciando mais um ponto de encontro, que tornou-se uma característica e também um fato que traz a vida dos presidentes dos partidos políticos de Araraquara. Não apenas a vida de cada um, mas também os fatos que circundam cada agremiação política em Araraquara. E hoje nós estamos aqui recebendo a Aloísio Braz, o Boi, presidente do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Boi, uma alegria muito grande tê-lo aqui nesta oportunidade na TV RCA, participando deste programa Ponto de Encontro. E sobre a política, é evidente que nós vamos conversar a partir de agora. Muito obrigado uma vez mais pelo fato de você estar aqui conosco. Ivan, eu que agradeço o convite de participar do Ponto de Encontro, né? A gente que participa da política, né, sabe da importância do seu programa, né? Podemos tirar. Tá. Eu quero, agradecer além do convite e também estender o agradecimento às pessoas que estão nos acompanhando. A gente, já há algumas semanas, nós estabelecemos como rota do programa uma série de entrevistas, inicialmente com os presidentes dos partidos, para depois nós conversarmos com aqueles que serão candidatos a prefeito em Araraquara. E nós entendemos que, cumprindo a nossa parte, nós estamos possibilitando que cada presidente ele venha até aqui, conte a sua história, o seu trabalho, a sua luta em presidir uma instituição política, e isso faz com que a população automaticamente tenha conhecimento sobre o exercício que é praticado por cada uma das agremiações. Então nós entendemos que é fundamental esse espírito de democracia que recai sobre aqueles que estão envolvidos diretamente na vida política de Araraquara. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço, Ivan. Bom, toda vez que nós entrevistamos um dirigente político, nós pedimos que a assessoria de cada agremiação, de cada partido, possa nos encaminhar um histórico sobre a vida desses presidentes, destes dirigentes. E nós temos encontrado aqui algumas mensagens significativas, importantes, porque é necessário que a população entenda o papel que essa gente representa perante a vida político e administrativa de Araraquara. Mas desta feita, para a nossa surpresa, não foi nenhum assessor político, também não foi nenhum jornalista que preparou o roteiro que nós vamos seguir aqui sobre a biografia do Aloísio Braz, que é do MDB. Foi a filha dele que, é evidente, teceu comentários sobre aqueles aspectos que formam a vida do seu pai dentro do campo político. E isso, para nós, é motivo de emoção também, porque expressa o sentimento familiar em reconhecer a atividade que alguém ligado à família esteja exercendo neste momento. Então, o que a Laura, filha do Boi, escreveu e mandou para a gente. Vocês conhecem a minha história. Eu vim de origem humilde, mas meus pais sempre me diziam que era com a educação, a honestidade que a gente conseguia transformar o mundo. Graças à minha criação, nunca desisti e sempre levei esses valores comigo. Eu sou cabeleireiro há mais de 30 anos, me tornei vereador em 2009 e fui o mais votado durante 2 mandatos e nesse tempo. Nós conseguimos juntos realizar muitas coisas, levar ajuda a quem precisava e contribuir para uma Araraquara cada vez melhor. Durante meus mandatos, diz Laura sobre seu pai, fui presidente da Câmara Municipal, secretário de Esporte, Comunicação e Governo. Depois que saí do meu mandato, trabalhei como assessor parlamentar no Senado Federal,
contribuindo para que Araraquara fosse vista e os recursos chegassem até a nossa Morada do Sol. Me formei no ensino superior em gestão pública para me capacitar e ser ainda melhor. Depois, trabalhei como diretor do IANSP. A minha história mostra que meus pais tinham razão e com educação e honestidade chegamos longe e mudamos o mundo. E o nosso mundo pode ser a nossa cidade. Eu não posso dizer nada, Boi. É o reconhecimento da sua filha a você, a Laura, escrevendo a história de apresentação do próprio pai. E é evidente que ela, muito mais do que qualquer um em Araraquara, ela, sendo membro da família, ela vai apresentar aquilo que realmente o pai espelha como exemplo dentro da comunidade. Parabéns e um abraço à sua filha. Com certeza. Ainda mais ela que... porque quando eu tive a oportunidade, que é uma única, né, de ser vereador, então eu tentei absorver o máximo, né, o conhecimento, poder atuar, porque era uma coisa que eu lutei e queria muito, né, então eu sei que eu fiquei muito ausente, né, de casa para a gente poder, de fato, ser um vereador comprometido, né, com as causas e quando eu vejo ela relatando assim, eu vejo que ela entendeu o porquê, né, porque você poder de alguma forma ajudar a melhorar a vida das pessoas, da cidade que você nasceu, que seus filhos vão crescer, tem que ser motivo de orgulho, né? Não de frustração. Então, quando ela relata isso, ela mostra que ela tem orgulho dessa passagem, né? Então, fico muito feliz e emocionado até. O objetivo não era arrancar lágrimas de você, sim, mas de qualquer maneira a gente sente também a mesma emoção, porque como pai, sempre ter esse reconhecimento do filho é muito importante. Dá o alicerce, né? A família dá o alicerce e eu fico grato, né? Pela biografia que ela... Parabéns, poucas palavras aí. Muito bem, vamos então às perguntas preparadas para o programa de hoje. Bom, eu considero, no que li pelo relato da Laura, duas colocações importantes feitas pelos seus pais: a educação e a honestidade. Quando você ainda, vamos dizer assim, você era adolescente, só que o tempo passou, Boi, e você aprendeu a entender, provavelmente, que a realidade da vida era outra, ainda mais sendo político. Por aquilo que você vê, você dá efetivamente razão aos seus pais que tanto falaram em educação e honestidade? E por esse prisma, você acaba achando que todo político é 100%, Boi? Não. Todo político é 100% honestidade? Exatamente. Infelizmente não, Ivan. A gente, né, vê aí os noticiários, por mais que a política hoje ela está sendo vista de todos os campos, internet, gravações, a gente está vendo pessoas sendo condenadas, presas, grandes políticos, infelizmente a gente já vê que não para, né? Tem pessoas ainda que se corrompem, né? Que se desviam do que ela se propõe numa eleição, numa campanha, mas, né, tem muita gente boa, né? A gente sempre refere aos maus exemplos, mas eu me orgulho de ter convivido com muita gente que é o melhor para a cidade, que é o melhor para o estado, para o Brasil, que faz a política séria. E eu procuro estar nessa linha, né? De sempre fazer o melhor, né? O político, Ivan, eu acho que ele pode errar. Se ele errar, a população não vota mais. Olha, você é uma pessoa do bem, mas não serve para isso. Mas quando o político se corrompe, desvia, aí é má índole, aí não é erro. Ele está prejudicando as pessoas. E aí tem que pagar o preço da justiça, né? Ô Boi, diz para mim, você é um cabeleireiro, como nós dissemos, 30 anos de atividade. Você, de repente, é eleito vereador e passa a ocupar cargos importantes dentro da vida político-administrativa de Araraquara. Também no Estado e também no país, em função do seu relacionamento político, que foi, afinal de contas, reconhecido. Mas você entende que pelo fato de ser cabeleireiro, ainda que todas as profissões são dignas,
você, ao longo da sua vida política, tenha sofrido algum tipo de preconceito? Todo dia. Todo dia? Infelizmente, o exemplo mais próximo aqui que eu tive, quando eu fui nomeado, né, para ser diretor do IANSP, aqui em Araraquara, né, do SEAMA, e eu fiquei um curso de mais de um ano. Quando eu fui para assumir, por mais que eu tinha sido já vereador de 2 mandatos, que eu tinha sido presidente da Câmara, que eu tinha sido secretário de governo de esporte e de comunicação, acumulando funções e com um salário só mesmo, era um momento de crise, onde a Dilma caiu, não tinha recurso federal e estadual, que todo mundo se afastou do atual, na época, o prefeito Marcelo. Era uma experiência única de eu adquirir conhecimento, e eu fui lá fazer gestão, e ninguém falou que eu fui um mau secretário de governo, um mau secretário de esporte, um mau secretário de comunicação, um mau presidente da Câmara, um mau vereador. Então, assim, eu fui testado na prática, nessas funções muito importantes. E quem trabalha comigo e trabalhou comigo sabe o respeito que eu tenho. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Meu telefone sempre à disposição, sempre sem feriado, sem nada, e trabalhando. E quando eu fui, depois de todo esse percurso de mostrar, de sempre ter que provar que você pode sim vir da periferia, e para mim cabeleireiro é minha profissão que eu amo, que eu tenho contato com as pessoas, que eu tiro meu sustento e eduquei, e até hoje crio meus filhos, né? E ela me dá total estabilidade para que a vida que eu quero, que eu tenho, que para mim está ótima, de não precisar se corromper, desviar, estou desviando dinheiro porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Então, assim, ela é meu alicerce, a profissão de cabeleireiro, porque é ali que eu tirei minha casa, o sustento dos meus filhos, e não é desmérito ser cabeleireiro, desmérito é uma profissão honesta, de respeito, mas que deu estrutura para eu ser um bom político, porque com o cabeleireiro eu conversei com o mais pobre, com o mais rico, com o médico, com o doutor, com as pessoas que se expressavam a sua dificuldade. Você sabe, um cabeleireiro acaba sendo um psicólogo, né? Ele troca experiência, conversa, né? E ela me embasou para ser um bom político. Mas eu não fui um bom político porque eu era um bom cabeleireiro. Eu fui buscar conhecimento, eu fui ler, fui estudar. E mesmo depois, quando eu fiquei esse período, né, que eu concorri a prefeito e não fui eleito, fiquei esses 4 anos fora, eu fui me formar, fui buscar a faculdade que eu não pude quando eu era antes. E com 46 anos eu entrei na faculdade. Para ter mais condição, mais embasamento, porque eu tinha prática, não tinha teoria. E me ajudou muito a minha formação acadêmica. Só que quando eu fui assumir o IANSP, que poderia falar assim, poxa, ele se capacitou, ele está formado agora, ele foi secretário de governo de comunicação de uma cidade como Araraquara, foi presidente da Câmara. Na Câmara eu fui tudo, fui presidente da Câmara, fui líder de governo, fui presidente de comissões de justiça, de orçamento. Eu via pessoas, até do meio político, do meio jornalismo, o que ele vai lá fazer no IANSP? O que ele vai fazer lá? Um cabeleireiro. Não falaram assim, um secretário de governo, um cabeleireiro, como se cabeleireiro fosse crime. Que barbaridade, né? E achavam que eu ia fazer o que no IANSP? Que eu ia receitar remédio, que eu ia dar consulta? Não, eu ia fazer gestão pública. Foi o que eu me formei, o que eu fiz a vida toda. E graças a Deus, depois de 1 ano saindo do IANSP, eu tive avanços lá. E ninguém, quando eu saí, foi lá falar que eu fiz coisa errada, que eu fiz isso, que eu não fiz. Por mais que eu era uma nomeação, eu era o primeiro a chegar, o último a sair, trabalhei todo dia, não faltei um dia, me dediquei, empenhei. A equipe do IANSP aqui do SEAMA de Araraquara, que eu quero agradecer, juntou comigo, a gente fez um grande trabalho, teve conquista numa área da saúde que é tão difícil. A gente conseguiu ajudar pessoas individuais que tinham problemas de cirurgias graves. E a gente fez um trabalho importante, né, fazendo jus ao meu salário e à minha nomeação. Então, assim, esse foi o momento mais assim, triste ainda, que eu vejo, puxa, depois de um percurso enorme, de ser presidente de um partido como o MDB, de ter sido candidato a prefeito, eu vejo pessoas ainda, liderança de outros partidos, jornalistas importantes, por eu ser cabeleireiro, eu não podia ser um diretor de saúde. Na opinião deles, não teria esse direito, né? Enfim, a vida que ela judia e também ensina. Então, assim, eu tenho muita honra e muito orgulho de ser cabeleireiro.
Mas não é porque eu sou cabeleireiro que eu não posso ser um gestor público competente. Lógico que é um desafio maior, porque você tem que sempre que provar, mas as pessoas sempre falam, nunca falam assim, de forma positiva, né? Fala assim, não, olha, ele vai assumir lá porque ele foi um bom presidente da Câmara, ele foi um secretário de governo, tem experiência para, né, para articular, para fazer a gestão. Não, o que um cabeleireiro vai fazer lá? É assim, de forma pejorativa, assim, que eu acho que preconceituosa, né? então. Mas quando eu digo também, né? Eu sempre fui jornalista profissional, embora tenha a minha atividade como torneiro mecânico na industrial. Mas eu, há 54 anos, estou dentro do jornalismo e todas as coisas que eu tenho, que eu consegui na vida, é graças à minha atividade de jornalista. Eu não sei fazer outra coisa. Sim. É tal como você. Cabeleireiro até morrer, e ainda que ocupe cargos importantes, ainda que seja prefeito, mas você vai trazer consigo e vai levar consigo um certo dia essa imagem da atividade que você exerceu com orgulho. Com orgulho. Eu vejo assim que outras pessoas que estão em outros segmentos, se o seu segmento você faz com amor, com honra, com honestidade, que você nunca tenha vergonha do seu ganha-pão. Exatamente. Mas, Boi, me diz o seguinte, você percorreu um longo caminho já dentro da política, ainda que com uma tenra idade, vamos dizer assim. E você, evidentemente, aprendeu muita coisa. Teve momentos de alegria, momentos de tristeza. E naquilo que você aprendeu, qual a sua avaliação que faz você desse cenário político atual em Araraquara? Olha que você, vereador, presidente da Câmara e hoje presidente de um partido político, você tem muita coisa guardada dentro de você. Olha, a coisa que eu mais aprendi, Ivan, é que na política hoje não dá para você ser radical. Radical. Você tem que compor. Um país com mais de 40 partidos, você vai para uma Câmara Municipal como Araraquara, 18 vereadores, vários partidos, vários pensamentos, várias ideologias, você tem que compor. Você tem que compor, você tem que conversar, você tem que convencer. A política é o dom de convencimento, né? Então eu estou vendo hoje uma linha que eu tenho um pouco de medo, de muito radical. Ou eu sou direita, ou eu sou esquerda. Você tem que ser o que é bom. E às vezes o que é bom é o contrário do que você sempre pregou. Você tem que ver o que é importante para a cidade nesse momento. Tem que ser flexível. Tem que ser flexível. A política está se trombando, né? Quem é esquerda, quem é direita, e tem que estar trombando. Eu não posso achar nada importante desse lado, e desse lado não pode achar nada importante desse outro lado. Então, assim, vai refletir no dia a dia das pessoas. Tanto a nível nacional, com o nosso presidente, como a nível municipal, com o nosso prefeito. Então, eu aprendi muito a respeitar o contraditório. E é no convencimento que o seu pensamento vai fluir ou não. Ou você vai ter que se respeitar o outro. Então, a Câmara Municipal ensina muito isso. Porque, na minha experiência, eu convivi com o João Farias, com a Edja, com o Nascimento, com a Marcelinha, e cada um tinha um pensamento diferente. Era atrito mesmo, mas tinha que ter o respeito pelo aquele posicionamento. E muitas vezes a gente caminhou junto e foi bom para a cidade. Não é porque você vai caminhar num pensamento junto que você está na esquerda, você está na direita. Então rotulou muito a política. Eu acho que a política a gente tem que cada vez mais compor convencimento, se estruturar, se fortalecer, criar musculatura para amanhã ou depois o seu pensamento hoje que você acha que é importante, tem convicção que é importante, também tem apoio de outras lideranças para ele se tornar realidade. E hoje, o que você entende, onde se encontra menos problemas, onde então você tem menos problemas? Fazendo política ou cortando cabelo? Fazendo política. Fazendo política? Assim, cortando cabelo, eu falo que é o meu momento de terapia, descontração, lazer, conversar do futebol, de tudo. De alguma forma orientar os jovens, as pessoas, de passar uma mensagem positiva, porque muitas vezes a pessoa não precisa de nada, ela precisa ser ouvida, né? E também a gente pode de alguma forma interagir, até passar também os nossos problemas, e é um escape ali.
Mas a política, principalmente nesses momentos de decisão, Só bagre ensaboado. isso, momentos de compor, de eleição, de chegar a uma definição de um nome, que nem o MDB chegou agora com o Coque, com o Jair, de compor os outros partidos, as vaidades políticas, entender a linha de cada um e compor, que nem eu estou numa coligação com 6 partidos, eu sei como é difícil chegar a esse ponto. Então, pela primeira vez o MDB ele deixa de concorrer à prefeitura de Araraquara, pelo menos nestes 40 anos, mais ou menos. Acredita que a chapa de vereadores do seu partido, para essa chapa, você acha que foi um bom acordo? Sim, eu vejo assim, que para ser candidato a prefeito, tem que querer. Eu fiz a minha autoavaliação, né, e vi que nesse momento eu precisava novamente ter uma força de mandato. Então, assim, eu queria muito novamente voltar para a Câmara Municipal. Eu fiz essa decisão há 3 anos atrás, né? Então eu estava fora desse páreo de encabeçar uma chapa. O Marcelo também declinou que não ia concorrer. E não tinha um nome no MDB que queria estar com a vontade de sair. Então eu acho um cargo muito importante por você sair por sair. Tem que ter convicção. E não tinha naquele momento essa convicção, né? E aí a gente compôs. Não o MDB ficar mais fraco. Eu acho que para a cidade ficar mais forte. A nossa visão é hoje que a composição com o PSDB, com a Cidadania, com o Avante, com o DEM, com o PSL, com o MDB, com os nomes que estão nesses partidos, é uma composição que nos próximos 4 anos, no momento pós-pandemia, onde os recursos estaduais, federais, vai ser importante, se for vitoriosa nas urnas, essa composição encabeçada pelo Coca, pelo Jair, que é do nosso partido, ela vai ter uma condição muito forte, porque volta naquele tema que eu te falei de direita e esquerda. Então, assim, a gente tem nomes no PSDB, tem o governador, tem o Massafera, tem a Edna, né? No PSL tem o Olímpio, né? O Bozella, tem o Coca. No MDB a gente tem o Marcelo, tem o Baleia, que pode até brigar para ser o presidente da Câmara dos Deputados. No Cidadania também tem lideranças. Então, assim, quando precisa de um recurso para trazer emprego, para gerar moradia, essa união de forças que a nível estadual e federal vai ser importante para a cidade. Porque me recordo quando veio a Rondon e a Hyundai, por força se só de Araraquara não ia vir. Teve que ter a força do governador para dar o recurso de 12 milhões para duplicar a Abdunage, contenção de água na Aparecidinha, para chegar até a Rondon e Hyundai, para ser realidade. Então, é uma força-tarefa mesmo de recursos para a gente ver transformações na nossa cidade. Então, assim, é um momento que os próximos 4 anos mostram que vai ter que buscar recurso estadual e federal, porque tudo que a gente compra na nossa cidade vai para o Estado, vai para a União. Se a gente não ter essa união de forças, fica difícil. Então, assim, não adianta o governador. Não é com o governador, é com o presidente. Não adianta ir o PSDB lá. Vamos com o Baleia. Agora a verba é do governador, vamos com o PSDB. Agora o Senado precisa atuar, vamos com o Major Olímpio. Então, assim, essa aliança dá estrutura política, musculatura, e não é assim o prefeito Coca. O Coca está na ponta de um projeto que é o melhor para Araraquara. A gente pensou com responsabilidade nesse momento. Falou, não adianta alguém do MDB sair prefeito para dividir com Coca, a Edna também sair, ou o Massafera. Então, assim, foi muita conversa a chegar ao denominador comum. E quando chegou, o nome que captou mais partidos, mais apoio naquele momento, foi do Coca. Não é que outros nomes também não tiveram. E se for o próprio Marcelo, se ficasse firme também poderia ser, a própria Edna. Mas naquele momento o Coca estava com mais vontade, conseguiu de alguma forma o nome dele está um pouquinho acima, onde todos os partidos se uniram. Então o MDB não teve essa vaidade, que nem você falou, né? Sempre lançou candidatos a prefeitos. Agora não é o momento de lançar, é o momento de se também reestruturar para que daqui 4 anos possa ter um nome com condições reais também, né? Eu vou dar um tempo ao Boi para que ele possa beber água e descansar um pouco, porque
porque nós temos o segundo tempo. E vou dizer a vocês que aqueles que apanharam essa entrevista com a Luísio Braz, presidente do MDB, aí pela metade, vocês podem encontrar todo esse material completo em todas as plataformas das redes sociais. Muito bem. Você concorreu, como disse instantes atrás, à Prefeitura de Araraquara nas eleições passadas e teve cerca de 13 mil votos. O que deu errado na sua candidatura, Rui? O Edinho ele teve 41 mil e a Edna 28. Para mim, assim, você leu a minha trajetória, né? Então, assim, para mim chegar ao ponto de, como vereador, já ser lançado a candidato a prefeito, para mim foi uma honra, sabe? Eu queria muito mesmo ter essa honra de ser candidato, de ganhar as eleições, né? Me sentia preparado naquele momento, mas saberia que é muito difícil, porque a gente vinha de 4 anos do Marcelo, depois mais 4, e queira ou não, quando teve a dificuldade de gestão, não era de Araraquara, de todos os prefeitos, porque por mais que a gestão do Marcelo fez mais de 10 mil casas, trouxe grandes empresas, recuperou, fez 3 UPAs, gota de leite, 21 pós-saúde, creches, reformas, foi o prefeito que mais obras fez, tinha o desgaste de governo de 8 anos, os prefeitos não tinham recursos, então a gente sabia como era difícil uma candidatura do MDB, mas a minha vida é de desafio. Então eu poderia fazer naquele momento como outros fizeram, né, que foram secretários e depois pareceu que nunca trabalharam no governo Marcelo. Todo mundo se afastou e foi candidato para outro partido. Não, eu sou uma pessoa de lealdade, Ivan. Eu sou leal e assim, eu sou de projeto. Eu acharia, não me caberia a minha biografia, eu por tentar alguma vantagem própria, sair depois de 8 anos sendo líder do governo, presidente da Câmara, atirando no governo atual, críticas. Eu sou de construir, eu não sou de criticar. E aquele momento era um momento único para a minha história, e está na minha biografia, ter sido candidato a prefeito. Eu aprendi muito, me deu muita bagagem. E o que eu vejo a maior dificuldade é que eu nunca tinha sido candidato numa majoritária, como a Edna foi, a deputado, a prefeito várias vezes. Então isso também são degraus, né? Mas eu fiquei muito honrado de ter quase 13 mil votos, mas também tem pontos que não é choro, mas assim, eu acho que é muito triste a gente ver, né? Eu vi no sábado, antes da eleição para prefeito, a gente tinha, né, as nossas sondagens, os nossos números, e aí eu vi o Ibope no sábado, por eu com 5%. O Ibope, poxa, o Ibope renomado. E eu terminei com 13% no outro dia. E ali muitos amigos meus, que não queriam o governo atual, falaram, boi, eu ia votar em você, mas votei na Edna porque você não tinha chance. Então, assim, foi um erro grotesco, né? Por mais, eu perdi votos ainda, mas me apontar com 5% e no outro dia eu ter 13%, não foi um erro de 2% a 3%, foi um erro de mais de 100%, né? Mas isso não é isso que também ia me dar a eleição, né? Mas são tudo coisas da política que a gente vai vivendo, vai criando musculatura. Mas, passado esse período de 4 anos, depois da eleição, eu que tinha um sonho de ser vereador, ter sido candidato a prefeito e quase ter 13 mil pessoas que acreditavam no meu trabalho e na minha história, é motivo de honra para mim. Sabe? E eleito, você teria feito uma administração melhor que do Edinho? Olha, eu não posso falar melhor que o Edinho, mas totalmente de outra forma. Por exemplo? Olha, eu, assim, por estar numa leitura assim, que depois eu vi, tipo, com lideranças estaduais, federais, eu ia me empenhar muito, porque é um drama ainda na cidade, por mais que foi feito muita casa própria, eu ia empenhar muito de ter um plano habitacional, uma continuação de um plano habitacional, que infelizmente a gente não viu casas próprias, né, para a população de baixa renda. E a geração de emprego também eu acho que seria uma marca de trazer grandes empresas, ou mais uma, ou mais duas, fomentar esse setor. Porque assim, eu vejo que eu acompanhei os 8 anos do Marcelo bem próximo, porque todos os projetos iam na Câmara. A gente teve um ganho de aparelhamento na nossa saúde. Eu vejo hoje o Covid, o que a gente está vendo aí, né, esse drama.
Se Araraquara não tivesse 3 novas UPAs, se não tivesse uma gota de leite, se não tivesse 21 postos de saúde novos, um centro de reabilitação que foi feito, porque não foi feito novas estruturas. Então, assim, era o momento de equipar, e eu acho que o governo atual está tendo esse êxito, porque teve essa visão que não era hora de construir, porque tinha sido construído. Então, assim, não podemos desprezar quem construiu, que não foi fácil construir, precisou de recursos federais, estaduais, e eu votei isso na Câmara. Então, assim, essa visão minha de gestão mais próxima das pessoas, e assim, porque foi uma luta minha quando eu denunciei maus profissionais da saúde, que picavam cartões, os médicos picavam cartões e iam embora, não estavam atendendo. Eu ia ser uma gestão, sim, do meu perfil, do meu eleitorado que me conhece, mais corpo a corpo mesmo, de trazer emprego, moradia e atuar forte, muito forte na saúde, porque eu mesmo fora, com a senadora Marta Suplicy, a gente trouxe ela aqui, foi 2,5 milhões, mais 2 milhões de um projeto que eu peguei junto com a senadora, com o Walter Cury, que levou para Brasília para a ampliação da nova UTI, com a força do Marcelo, do MDB, e outras verbas que vieram diretamente para a saúde, porque eu vejo que a saúde, quando você chega na saúde, mano, você atende o negro, o branco, o pobre, o rico, todas as classes. Então a saúde é primordial. Então eu não posso falar que eu seria melhor que o A ou que o B, mas que eu estava com muita vontade de fazer uma gestão como eu fiz como vereador, dedicada, participativa, próxima às pessoas. Pode ter certeza que eu ia me dedicar muito. Você falou muito da saúde, né? Para combater a pandemia, qual seria a sua estratégia? Não, eu acho que a estratégia atual teve uma visão importante da secretária, do próprio prefeito, de não querer afrontar. O que eu falo que é afrontar? De não querer inventar. Usou bem a UPA, que estava fechada e foi reaberta, foi feita nova na Vila Xavier, centralizando tudo ali. As unidades de saúde, não teve que construir mais, fortaleceu as unidades de saúde, porque tinham sido feitas, nova no Biagione, nova no Universal, nova no Altos do Pinheiros, nova no Selmidei. Então, assim, fortaleceu a rede que tinha. Por isso que a gente está vendo números positivos também. Porque não foi, vamos construir, porque aqui não dá certo, vamos fortalecer a gota de leite, que estava fechada e foi reaberta, e eu vi cada recurso que foi buscado a nível federal e estadual para a gota de leite ser uma realidade no governo passado, e o governo atual soube usar essa estrutura, não foi vaidoso. Então, assim, o foco era esse mesmo. Lógico que é uma pandemia que você não pode culpar A ou B, porque é algo novo, algo sim, que ninguém esperava. Então não tinha que inventar a roda, tinha que funcionar bem o que tinha. Então, né? Mas Boi, diz para mim, o Marcelo, você foi secretário dele, e pelo que você me diz, a realização de obras dele, mais de 250... Foram 330 obras. 330 obras. Muito bem. Ele tinha uma prestação de serviços para a comunidade baseada em 330 obras. Principal bandeira do partido, por que ele não aceitou concorrer? Olha, o Marcelo, a minha visão que eu tenho, não estou falando as palavras deles, é a visão que eu tenho, né? Chega uma hora que o pai da criança que tem que defender. Seria um momento único para ele mostrar mesmo as realizações, porque quando o Marcelo assumiu a prefeitura, ela tinha 200 milhões em aparelhamento, em prédios públicos. Ele deixou com quase 1 bilhão. Então é a mesma coisa você pegar um casebre e fazer uma mansão. As pessoas não viram isso, por quê? Porque ele fez... Hoje Araraquara não precisa de mais uma UPA, tem 3, não precisa de mais unidade de saúde. Era um momento agora, uma continuidade de que as UPAs sejam as melhores do Brasil. Então ele teria propriedade para falar o que ele fez na gota de leite. Não adianta eu vir aqui e falar, a gota de leite estava fechada e agora foi reaberta. Ele sabe como ele perdeu noite de sono, quantas vezes ele foi para Brasília para ser realidade a gota de leite. A gente vê lá assim, as 10.800 casas, mas não tinha o posto de saúde. Poxa, eu lembro como se fosse hoje, a briga que teve para aquelas casas mudar, para não ser chácaras,
poder construir casa popular. Então teve que uma lei para mudar o zoneamento. E a bancada do PT votou contra na época, que era o Edio Nascimento e a nossa deputada Marcelinha. E foi uma briga para a gente aprovar. E aí aprovamos, ele conseguiu recursos federais, as casas, o asfalto, esgoto entregues. Ah, mas faltou o posto de saúde. Não faltou, estava tudo planejado. Só que cada etapa no seu momento. Agora é o momento das unidades. Ele conseguiu ainda deixar a UPA pronta, reformas em creche, em escola, mas tinha todo um plano de governo para, com certeza, a gente, pouco tempo, mais alguns anos, a gente vê aquela região toda aparelhada. Mas não poderia levar aparelho lá se não tivesse as casas. Mas era o momento agora do Marcelo defender tudo isso, de mostrar a realidade. Depois que as pessoas passam o calor de 8 anos de governo, que é sentar e ele tinha agora depois de 4 anos nesse momento. Mas a gente tem que respeitar as decisões pessoais, né, Ivan? Exatamente, né? Bom, estamos chegando no final do programa e eu tenho ainda uma pergunta aqui para fazer ao Aloysio Braz Boi, presidente do MDB. Eu entendo que o seu candidato, Coca Ferraz, do PSL, nesta composição com o MDB, conseguiu formalizar inúmeros importantes apoios. De fato, vocês do MDB, PSDB, PSL, Avante, Cidadania, vocês vão trabalhar mesmo, Boi? Olha, eu posso falar pelo meu partido. Eu sou muito democrático, respeito as urnas, né? A nossa decisão foi democrática. Na nossa executiva, a gente apoiar a candidatura do Coca e indicar o Jair Martinelli, e foi por unanimidade. Então não dá para admitir vereadores que estão concorrendo, candidatos estão concorrendo na nossa chapa, prefeito tanto faz, não. Porque até o próprio eleitor de um vereador que ele não tem lealdade com o projeto dele, não vai saber que ele vai ser um vereador omisso na Câmara. Porque você tem que ter lado, você tem que defender um lado, e na hora da votação da gente votar em apoiar o Coca Ferraz, todos tiveram a palavra de contra e a favor, e foi por unanimidade. Então, com certeza, a nossa bancada dos nossos 26 candidatos vão estar junto com o projeto do Coca prefeito e Jair Martinelli vice. E o porquê? A gente vai ter que conversar com a sociedade. O porquê a gente está apoiando o Coca? Para esse momento novo de buscar emprego, buscar renda, casas populares, estruturar a cidade num pós-pandemia, precisa, não pode ser radical. É o que eu defendi no começo. Não pode ser esquerda, 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 direita, direita, direita. Tem que ter composição. E essa coligação, ela tem uma composição de lideranças que podem sim, já a história mostrou que cada um com seu representante estadual, federal, pode trazer recursos para a gente gerar emprego e renda. Boi, passando a régua, 2012 você era vereador. Uhum. São 8 anos e o que muda no seu comportamento e na sua estratégia de campanha agora como candidato a vereador? Ivan, olha, eu falo para você, assim, tem uma hora que você tem que colher o que você plantou. Eu não posso prometer mais para o meu eleitorado. Eu posso conversar com o meu eleitorado se comprometer, ser no mínimo o que eu fui. Com as pessoas que votaram em mim, que quando precisaram da minha força política para melhorar a região dela, numa unidade de saúde como no Bianjone, numa FATEC como no Santa Clara, como as casas populares, como a gota de leite que eu encabecei junto com os vereadores da base, e nas demandas individuais, quando as pessoas tinham necessidade do seu direito de ser reconhecido, porque às vezes falam, o vereador não pode se intrometer na saúde. Lógico que pode. Quando tem uma pessoa lá que paga seus impostos, faz tudo as suas obrigações, ele precisa de uma cirurgia e está lá 6, 7 meses empurrando ele, como que o vereador não pode orientar ele onde ele tem que procurar, onde ele tem que gritar e não pode gritar junto com ele? Tem que gritar sim, o vereador é o representante mais próximo das pessoas, principalmente na área da saúde. As pessoas me procuram muito, eu caminho mesmo, eu converso com a secretária, eu converso com o prefeito que é atual ou que vai ser. Essa é a função do vereador, não é assistencialismo. É brigar para o direito das pessoas serem reconhecidas. Assistencialismo é você ajudar ela com dinheiro, com isso, com aquilo. Não, mas aonde ela tem que procurar? As pessoas que estão lá para ouvir ela, tem que ouvir ela e tem que, de alguma forma, atender. Né? Então, o meu método agora de trabalhar é mostrar isso para as pessoas.
que eu quero ser melhor do que eu fui, que eu quero com muita vontade de ser vereador, trabalhando muito, conversando muito com as pessoas, e o que eu posso passar para as pessoas é isso, a minha credibilidade que eu lutei muito para ter. Oi, chegamos ao final, quase que meio tempo de um jogo de futebol, 40 minutos. E passou rápido, E né? passou rápido, né? Mas foi muito boa a conversa contigo, nós nos sentimos envaidecidos em tê-lo aqui nesta oportunidade. E muito obrigado, e também o reconhecimento daqueles que são os nossos seguidores pela TV RCA neste ponto de encontro. Olha, muito obrigado. Eu que agradeço o seu trabalho, também converso muito com a Suzy, então estendo um abraço para a Suzy, que eu respeito muito. Mas essa oportunidade que você dá para a população entender um pouco os bastidores é muito importante, que as pessoas não podem falar a política tanto fez, não estou nem aí com a política, porque a política é eterna, né? E a política tem o dom de transformar o impossível em realidade, mas ela tem que ser bem feita, e quem pode nortear os políticos para o futuro é o voto das pessoas. Exatamente. Nós conversamos aqui com o Aloysio Braz, o Boi, que é presidente do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, aqui em Araraquara. Agradecemos a atenção de todos vocês. Na próxima quarta-feira estaremos aqui com um novo ponto de encontro pela TV RCA. Muito obrigado a todos e um forte abraço.